Exu é um ser muito interessante, né? Hoje eu desci aqui, aí um filho veio e disse: a senhora não sabe o que Exu fez comigo. Eu disse: não me diga, você não sabe o que ele aprontou comigo. Falei: o quê? Lembra aquele ritual que a gente fez? Aí eu fiz: lembro, dos inimigos. Ele fez: pois é. E eu pedi a Exu que desse uma lição naquela criatura, que botasse ele numa situação bem complicada, para ele aprender o que ele fez. E daí Exu que fez? Exu é um cara safado de vez em quando. O que Exu fez? Colocou essa pessoa de subordinado dessa criatura. Pois é. Agora a gente tem que fazer valer o pedido, né? Com as próprias mãos, né? E é sobre exatamente isso que eu gostaria de falar bem rapidinho. Quantas vezes a gente vem numa gira, principalmente de Exu? Porque Exu, ele é Exu catiço, Exu entidade, né? Eles são espíritos muito próximos de nós. A questão de sentimentos, de entendimentos, de traição, de amor, de tantas coisas. Exu conhece muito bem tudo isso. E quantas vezes a gente pede alguma coisa para Exu ou para qualquer outro espírito, tentando terceirizar a nossa responsabilidade, né? Então eu pedi para Exu fazer, para Exu resolver, para Exu isso, e eu só vou assistir. E nem sempre funciona assim, né? A gente, quando pede alguma coisa, independente se for para Exu, para caboclo, para baiano, para preto velho, muitas vezes esses espíritos colocam a situação ali, na nossa frente, para ver o que a gente vai fazer. Porque terceirizar problemas é muito fácil, né? Toma aí, resolve. Vai lá, né? E daí a gente vem, a gente pede um trabalho diferente, porque a gente está cansado do nosso. Aí Exu arruma um outro trabalho, mas não é no horário que eu gostaria que fosse, né? Esse tem que trabalhar de sábado. Não vou recusar. E a minha maior preocupação dentro da minha vida sempre foi olhar para essas coisas e tentar entender. E teve uma época na minha vida que eu pedia trabalho para Exu, trabalho para Exu, trabalho para Exu. Aí começava assim: mãe, você joga domingo? Aí a minha vontade, né, era dizer: nossa, é domingo, né? Para Exu não ouvir. Aí eu parava e falava assim: caramba, eu pedi tanto trabalho para Exu, mas eu esqueci de pedir para ele que eu não queria domingo, era só de segunda a sábado, né? E daí quando a gente se recusa a fazer alguma coisa que a gente pediu, a gente está dizendo não para aquela energia. E daí olha que contraditório, né? Eu peço, ele faz uma busca aí, vê o que ele consegue, não consegui alguém na segunda-feira, mas consegui no domingo, vamos lá? Eu falo: não, domingo eu não quero, domingo é meu dia de descanso. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente vem, a gente pede para espírito uma ajuda na relação. Melhora meu casamento, está tão ruim a minha relação. Aí o marido vem e pede a separação. A gente fala: caramba, né? Lascou tudo agora. E a verdade é que a espiritualidade, ela sempre vai encontrar a melhor forma de realizar as coisas, de fazer as coisas. Nem sempre é da forma como a gente gostaria que fosse. A maior parte delas não é do jeito que a gente gostaria. Primeiro, porque nós somos muito imediatistas. A gente quer tudo para ontem. Segundo, que a gente quer alguma coisa que a gente acredita que seja o melhor. Mas nem sempre esse é o melhor caminho. E a gente precisa ter esse olhar para a espiritualidade. A gente primeiro tem que saber pedir, né? Então vai pedir emprego, gente, olha, determina o horário, determina o dia da semana, para não dar ruim, né? Para não ter que falar não depois para o espírito.
mas a gente entender que às vezes o melhor é cortar o mal pela raiz. Às vezes o melhor não é dentro daquele trabalho, é arrumando um outro. E por muitas vezes eu já vi até sendo, é como se fosse um pulo, sabe? Às vezes eu já vi em situações que a pessoa vem, pede um novo trabalho, aparece uma coisa que não é aquilo que ela quer. E depois, Exu ou outro espírito consegue trazer aquilo que ela gostaria que fosse. Então, se a gente for num raciocínio, a gente vai olhar e vai falar: a espiritualidade viu que aquilo não era o melhor, que aquilo estava sufocando, que estava matando, deu uma respirada lá na pessoa, tentando trazer para um outro caminho, mesmo que aquele não fosse o do momento, até chegar na realização do que foi pedido. E a gente precisa ter esses olhos para a espiritualidade. A gente precisa entender esse contexto da espiritualidade. Primeiro, a gente não terceirizar aquilo que a gente tem que fazer, né? Tem vezes que a espiritualidade abre a porta, mas quem tem que entrar somos nós. Quem tem que fazer o esforço somos nós, né? Pede para mudar de trabalho, mas o trabalho é de madrugada, o trabalho tem que trabalhar sábado, o trabalho tem que trabalhar domingo. E quantas vezes a gente se recusa a fazer o nosso esforço, acreditando que, poxa, eu pedi tanto para a espiritualidade e ela me deu isso. E nós precisamos entrar nessa conexão com a espiritualidade e entender que 99% das vezes não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas a espiritualidade vai mostrar o caminho que a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Então, hoje é uma gira de Exu, como eu falo, Exu é um ser muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele ajuda, às vezes ele prega umas peças na gente, e a gente tem que entender essa espiritualidade também, mas que a gente possa fazer o pedido correto, né? Puxa, vai no papelzinho, põe todos os detalhes, porque isso é muito importante, e que a gente tenha a sagacidade, a sabedoria e a inteligência de Exu para a gente caminhar do lado de fora, tá bom? Gratidão pela noite de hoje, gratidão pela junção de axé aqui, que Exu possa abençoar a todos nós com prosperidade, com fartura, com alegria, né? Com vida, porque se a gente não joga essa energia também para a vida, apesar das dificuldades, mas que Exu esteja à nossa frente e nos auxilie do lado de fora, tá bom? Uma ótima semana a todos. Obrigada.